Acho que sim, né? Você tem que aprovar, professora. Isso. Não, já deu. Já apareceu aqui para mim. Tá? Bom, então, vamos dar início aqui à aula de números na educação básica do dia 23 de março de 2021. E o tema da aula de hoje, nós estamos no quarto seminário, cujo tema são as argumentações matemáticas. Então, eu já passo a palavra para o grupo responsável e agradeço aí pelo seminário. Com vocês. Obrigada. Uma dúvida, todos estão vendo a apresentação? Sim, Sara. Sim. Sim. Ok. Então, bom, gente, todo mundo está me escutando? Aham. Sim. Então, o nosso tema é justamente de argumentações matemáticas, e os integrantes, a professora já citou eles aí, então nós vamos passar, tá bom? Primeiro, nós vamos fazer uma breve introdução. A gente sabe que a educação tradicional, hoje em dia, ela é muito baseada no paradigma do exercício, que é uma aula expositiva, exercício e aprendizado. Só que as questões que a gente formula será que esse paradigma realmente leva ao aprendizado? Será que ele leva ao aprendizado correto da matemática? Aí a gente tem algumas questões, né? Esse paradigma do exercício, ele leva a gente a concluir que toda resposta é única para um problema matemático, faz com que os alunos entendam que toda resposta para um problema é única. O que nem sempre é verdade, depende de contextos, depende de diversas coisas. Então, como que a gente consegue quebrar esse paradigma do exercício na educação tradicional? Então, a sugestão para uma solução possível seria a investigação, em que os alunos são levados a fazer explorações, formular questões e procurar explicações para que eles construam o conhecimento, né? Como é que se dá uma investigação? Ela é dividida em algumas etapas, segundo alguns autores. Essa divisão aqui de etapas é feita por Oliveira, Ponte e Segurado. Então, a primeira etapa seria reconhecimento da situação, a segunda, formulação de conjecturas, a terceira, realização de testes, e a quarta, argumentação e demonstração do resultado, né? O que sempre acontece, ou quase sempre acontece, é que os alunos, muitas das vezes, esquecem da argumentação. Por quê? Porque essa ideia do paradigma do exercício já faz com que os alunos não procurem argumentar matematicamente. Então, a investigação pode ser uma boa forma de fazer com que os alunos argumentem matematicamente falando, que levem os alunos a argumentar melhor. Próximo. Volta um pouquinho, eu vou só fazer uma observação. Por favor, para o primeiro slide. Raimundo, tem como você aumentar o seu volume um pouquinho? Por favor. Bom, agora? Acho que ainda está bem baixo. E agora? O som tá bom? Som. Som tá ok? Acho que agora melhorou. Melhorou? Tá. Melhorou. O primeiro slide, por favor, quem está mexendo, só para eu fazer uma composição. Então, desse paradigma aí, quebrar esse paradigma do tradicional da aula expositiva, fundamentada no livro-texto e a resolução mecânica. Por quê? Porque o caráter empírico da matemática meio que se perde nesse cenário. Ou seja, é sempre mostrada a face bonita e bem feita da matemática. Com a investigação, ela vai mostrar a parte prática, a parte do aluno pôr na mão e ver que a dinamicidade do processo do fazer matemática, né? Professor Luiz, pode colocar no próximo, por favor. Próximo. Então,
Então, partindo de uma definição, né? Aqui, frase, a gente tem essa definição fundamentada naquilo que a gente já sabe do português. Ou seja, uma oração munida de verbo, de sujeito, de predicado, essa estrutura clássica que todo mundo conhece. Essa é uma definição, né, que a gente vai adotar aqui para ter um chão de partida. Próximo, por favor. A sentença. Uma frase com aquela estrutura ali que a gente viu, que comunica uma ideia e é munida de verbo, sujeito, predicado. Mas essa estrutura pode ter vários caracteres, né? Pode ter o caráter exclamativo, pode se tratar de uma pergunta, né? Ou seja, o que a gente já sabe, contém a exclamação, a interrogação. O foco aqui é tratar de frases declarativas. Quando a frase adquire o caráter declarativo, a gente vai chamar ela de sentença. Por quê? Aqui tem alguns tipos de sentença, né? A sentença puramente matemática, uma sentença para o mundo. Por quê? Porque lógica trata também do discurso, da verbalização, e não vai se ater propriamente à matemática, né? Lógica é algo muito amplo que trata de todos os sentimentos, trata do ato de pensar racionalmente, né? Próximo. Aqui nós temos os princípios aristotélicos clássicos, né? Ou seja, quando nós estamos de frente com uma sentença, a gente pode atribuir um juízo em relação a ela, né? O juízo de valor, ou seja, uma sentença pode ter o caráter verdadeiro ou falso. Isso é justamente o que diz o primeiro princípio. Não existe um terceiro juízo de valor. Dado uma sentença, a gente só vai poder atribuir esses dois juízos, e esse juízo de valor não vão poder estar simultaneamente na sentença, né? Quando esses dois juízes estão simultaneamente, vai estar ocorrendo uma contradição, né? Então, esses são os dois juízos aristotélicos clássicos aqui, que vão fundamentar a lógica dedutiva, né? Lógica dedutiva, que eu já adianto, que é uma lógica que lida com a estrutura, com a disposição das sentenças e não necessariamente com o conteúdo, entende? Próximo, por favor. Argumento, uma noção de argumento. Argumentar é apresentar uma consequência dada outra sentença, ou seja, munido de uma sentença eu derivo uma conclusão nela. Isso se trata de argumentar, né? De acordo com esse autor aí. Próximo. Então, generalizando essa ideia, vamos supor que nós temos PN premissas, né? Premissas encadeadas, que é que nós admitimos verdadeiras, né? Seja essas premissas P1 a PN, pode ser quantas premissas necessárias. Se nós conseguimos derivar uma consequência que é delas, a gente está tratando do argumento no sentido mais amplo. Essa vai ser a nossa definição de argumento, né? Que é a conclusão das premissas, e P1 a PN são as sentenças declarativas que eu assumi como premissa. Próximo. O argumento dedutivo, né? O argumento dedutivo é quando as premissas são suficientes para se garantir a conclusão. No caso aqui desse argumento do exemplo, a gente está tratando de um caso clássico muito conhecido, tratado como silogismo. Essa disposição das premissas aqui se chama silogismo e é tão famoso que tem apelido, né? No caso ali, P1, a premissa que abarca, mais generalista, né? É tratado como premissa maior. P2 é tratada como uma premissa menor e que é a conclusão, né? Próximo. A gente não vai trabalhar com isso, mas existe o argumento indutivo, onde as premissas não são suficientes para se garantir a conclusão. A verdade das premissas não valida a conclusão, mas isso aí está atrelado mais à probabilidade, né? A repetição, o vício. Por exemplo, todos os dias desde que eu nasci, o sol nasceu. Pela minha experiência, se o universo não for destruído no meio da noite, 6 da manhã o sol vai nascer, né? Mas não permite me concluir com 100% de certeza. Essa estrutura que caracteriza um argumento indutivo.
né? Isso aqui também é um silogismo indutivo, né? A estrutura, como já foi abordado. Próximo. A inferência. Aqui não confundir com a inferência estatística, né? Que lida com a probabilidade de ocorrência de sentenças e tal. Aqui simplesmente a inferência lógica. Ou seja, a gente vai buscar uma interação entre as premissas, né? Toda vez que existir concordâncias entre as premissas, o argumento subsequente, ou seja, vai ocorrer passo a passo, né? Esse encadeamento lógico. Então, inferir é derivar uma verdade a partir de premissa. Essa derivação passo a passo se trata de inferência, né? Lembrando que no processo de derivação, se eu tenho PN sequências, o que eu já concluí como verdade pode ser usado para provar uma premissa subsequente, né, para frente, ou mesmo a conclusão. Tudo que foi provado pode ser usado para garantir o final. Né? Próximo, por favor. A conclusão. A conclusão é o resultado, né? É a sentença que eu obtenho ao final do processo de inferência lógica. Né? Então, eu tenho um encadeamento de inferência, cheguei no final, é a conclusão. Aqui que eu queria fazer. Próximo. Então, demonstração. Ou seja, quando aqui partindo do caso básico, quando eu simplesmente deduzo uma sentença Q de uma sentença P através do processo de inferência, estamos demonstrando a veracidade de Q, ou seja, demonstração é a base maior, o objetivo maior de aplicar o processo de inferência, né? E acho que eu encerro minha parte. Boa noite, gente. Pode passar aí o slide. Meu nome é Isadora, né? E aí eu vou continuar aí a nossa base teórica, explicar um pouquinho sobre como que os autores vão levar isso para a sala de aula. Aí essa definição de argumento, que veio no artigo e que o Raimundo até falou um pouco, né? O argumento é aquilo que resolve conflitos, de acordo com esses autores aí, que eu não sei pronunciar o nome, então não vou me arriscar. E é uma razão ou uma justificativa que busca convencer algo de acordo com Velasco. Assim, de acordo com o... Pode passar mais um também. De acordo com o Turing, a argumentação, não foge muito disso também, são coisas que tem uma justificativa, né? Você precisa... A razão da argumentação é justificatória. E o Turing também traz a razão refutatória, mas ele fala que a que ocorre mais é a justificatória, ou seja, você está tentando justificar um ponto de vista. A gente usa isso muito no cotidiano, assim, toda hora. Que você quer mostrar alguma coisa para alguém, está querendo convencer alguém do seu ponto de vista, você vai usar argumentos. Isso aparece direto, assim, na nossa vida, é uma coisa normal para quem se comunica, né? E também ocorre na matemática, a gente não pode excluir isso da sala de aula, por isso que é tão importante a gente trabalhar essa parte com os alunos. Aí pode passar. O Turing é um autor muito interessante, ele é um autor inglês, e ele propôs, né, que todos os argumentos eles têm esse esqueleto aí. Primeiro eu vou mostrar a parte mais básica, aí eu vou pedir para a pessoa ir apontando para a letra à medida que eu vou falando. Dá para apontar no Teams? Acho que dá, né? A pessoa que está apresentando. Não sei, não importa. A letra D seria a base, na verdade, né? Que o Turing desenvolveu. Turing foi D, assim, já que W, assim C. Que seria D são os dados, é o fato. O C é a conclusão. E o já que W seria a sua justificativa. Essa é a base mais simples. Então, vou colocar um exemplo aqui, uma analogia, para ficar bem fácil de entender o que ele quis dizer com isso. Vamos supor, você quer saber em qual das duas... Tem a padaria X e a padaria Y na sua rua, você quer saber em qual das duas você vai comprar pão. Aí, eu vou lá e justifico para você, olha, compra pão na padaria X, porque lá é mais barato do que na padaria Y. O meu dado é o quê? Compra pão na padaria X. Esse é o meu dado, né? Que você está tentando justificar. Por quê? Já que W seria a garantia, a justificativa. Porque lá é mais barato. E a conclusão é, você vai na padaria X ao invés de na padaria Y. Só que ele percebeu que essa forma de argumento, ela poderia ter alguns complementos, não é uma forma tão completa. E aí vieram essas outras letras, que é a letra B, a letra R e a letra Q. O que é a letra B? É uma coisa que sustenta a sua garantia. Eu estou falando que lá é mais barato.
Mas por que eu sei que ela é mais barata? Às vezes eu falo, não, eu fui nas duas e sei que na padaria X é mais barato. Então, assim, eu tenho um argumento aí de autoridade. Aí, da argumentação pode ser um embasamento jurídico, pode ser uma citação, alguma coisa que vai sustentar a sua justificativa mesmo. Tudo que justifica, que sustenta, né, a sua justificativa para aquele argumento é considerado essa letra B aí, que é base, né, sustentação. A letra Q e a letra R, elas são categorias mais de contexto. Então, assim, a letra Q é para validar o seu contexto. Então, ó, a padaria X e Y, você deve ir na X porque é nessa rua aqui. Mas se fosse numa rua um pouco mais distante, eu conheço uma padaria Z que é mais barata ainda que essas duas. Então, assim, a refutação já entra aí também, né? Dentro do seu próprio argumento já pode mostrar um contexto que aquele argumento não é válido e o que seria mostrando um contexto que esse argumento é válido. Eu acho que isso vai ficar mais claro para frente, que o pessoal vai usar essas estruturas aí, como elas são aplicadas dentro de sala de aula, mas basicamente é isso. Vocês entenderam a ideia? Tem alguma dúvida em relação a isso? Tá tudo certo. Pode responder, gente. Estudou, né, Isadora? Então, a gente todo mundo estudou o artigo, né, para participar hoje. Então, a gente está só recordando com você. Então, vocês já sabem, bem tranquilo, né? Mas aí a ideia é essa, pode passar. E aí, o outro autor, né, que a gente usou de referência, é o Balachev, que tem todo um outro método, mas antes de entrar na explicação dele, é bom diferenciar essas três coisas, que é a explicação, prova e demonstração. Principalmente prova e demonstração, que é sempre visto como coisas iguais, né? Mas, assim, para o conceito acadêmico, são coisas diferentes. A explicação seria justamente tentar mostrar, né, a sua afirmação, mostrar a veracidade. E a prova é assim, se a sua explicação for aceita, ela já vai ser considerada uma prova, mesmo ela sendo verdade ou não. Então, se eu falar, tipo, essa garrafa aqui é preta, porque vocês conseguem ver que ela é preta. Se vocês aceitarem isso, né, o que eu tô falando, ela já é considerada uma prova, mas às vezes ela não é bem preta, às vezes ela é de outra cor que vocês não conseguem enxergar, mas isso não importa. Se vocês aceitarem que ela é preta, já é uma prova. E a demonstração ela é mais rigorosa, né? Ela tem todo o rigor, ela tem métodos, ela é burocrática, e ela é a única aceita, né, pelos matemáticos, e ela é como se fosse um caso particular da prova. Ela vai ser a prova, assim, 100%. Por seguir esse rigor, você pode atestar a veracidade daquela informação através da demonstração. A prova, não necessariamente você precisa fazer isso. Então, a demonstração em si seria um caso particular da prova. Então, aqui a pessoa já vai pegando mais pro lado da sala de aula, né? Que são as formas que os alunos têm para defender e expor seus argumentos. E aí mostra que, só validando mesmo o que eu falei, que de acordo com o Rezende, uma prova ela tem um sentido mais amplo do que a demonstração, justamente por essa troca de níveis, né? O Raimundo vai até fazer uma analogia aí que ele comentou. Se você quiser, pode falar, Raimundo. Não, por exemplo, a gente estruturou ali no início a ideia de prova rigorosa, deu uma noção qualitativa ali. Vocês viram que eu não falei de aquilo que todo mundo já sabe, bicondicional, tabela verdade, o que é uma tautologia, conjectura, hipótese. Essas coisas a gente já supôs como verdade e abordamos qualitativamente para ter um chão. Então, partindo desse rigor que nós temos aqui palpável já, e pensando no processo pedagógico da sala de aula, a gente pode pensar digamos, um arranha-céu. Em se tratando de rigor, a demonstração, como a Isadora abordou ali, vai estar no topo desse arranha-céu. E abaixo dela vai ter tudo aquilo que não que seja necessário, não que seja pior, apenas menor rigor, mas que é palpável na sala de aula. Todos os andares, né? Ou seja, do térreo, igual a professora falou na aula passada, do teto até do térreo do arranha-céu até o topo do arranha-céu tem muito chão. Então, todos esses andares aí, quanto mais em cima, o grau de rigor vai ser maior, mas nem por não ter o grau de rigor de uma demonstração, que é pior e deve ser desconsiderado num ambiente de processo pedagógico, né?
aqui, a Materácia, né? Agora, aqui pensando, Aures Corvis Musa trata de qualidade na comunicação que está atrelada à qualidade da aprendizagem, ou seja, no ambiente de sala de aula é interessante ter a qualidade na comunicação do aluno na sala de aula, digamos assim, implica, né, podemos forçar a barra, implicar uma qualidade de aprendizagem, né? E partindo dessa ideia, a gente pode pensar como maximizar um critério de qualidade de comunicação. É a materacia. Um critério de comunicação seria a materacia. E como maximizar a materacia nesse contexto de sala de aula, né? A gente vai ter um modelo, né, de cooperação investigativa, né? Esse modelo aí, junto do argumento da estrutura de Tomin, vai ser também um indicador de argumento, ou seja, usando esse modelo a gente vai poder constatar ali entre os alunos se está havendo argumentação ou não. Próximo, por favor. Aqui, a cooperação investigativa. Esse modelo, essa cooperação investigativa, esse critério para avaliar que maximiza a materacia e vai ser usado para ver se constatar se está havendo argumentação, é composto dessas partes, né? Estabelecer a interação colaborativa no grupo de alunos, né? Isso é colaboração ética, né? Não é algazarra, é verificar a colaboração construtiva, respeitosa entre os alunos ali, né? Perceber o processo de descoberta que se delida ali por estabelecer contato. Reconhecer é tirar alguma conclusão daquele processo. Perceber é tirar algumas ideias percebidas no meio desse processo. Ter alguma ideia, questionar. Pensar alto é expressar verbalmente sentimentos ou ideias que os alunos estão pensando, né? E desafio é avaliar, questionar o processo e avaliar o que está atrelado ao processo de reflexão. Então, sumarizando isso tudo que a gente fez, partimos da ideia de dedução, traçamos um paralelo entre aquilo que é palpável na sala de aula, tendo o rigoroso que é a dedução lógica, e verificamos para esse processo se dá de qualidade. Existe uma qualidade, precisa haver uma qualidade de comunicação naquele ambiente. Um critério para verificar a qualidade de comunicação é a materacia, e um modelo para uma ideia, modelo para maximizar a materacia é esse modelo de cooperação investigativa que se dá entre alunos e professor. Acho que eu encerro aqui. Pronto. Então, agora nós vamos entrar em algumas características do artigo, lá, de alguns estudos de caso que ela fez, e vamos tentar fazer uma abordagem com base naquela estrutura lá de Tomin, né? Próximo. Então, como é que é feita uma atividade de investigação matemática numa sala de aula? Aqui é importante a gente frisar que no artigo em questão ela estava trabalhando com alunos de uma escola pública, né? Então, ficam algumas questões que nós vamos discutir um pouco mais à frente, se é possível trabalhar com uma investigação matemática com esse tipo de aluno de escola pública. Ela até cita lá no artigo algumas outras características, falou que parece que tinha uma aluna grávida, etc. Então, nós vamos fazer essas discussões mais para frente. Mas o que é basicamente a investigação na sala de aula? Ela é composta de 3 etapas. A primeira etapa é a introdução. Então, o professor vai fazer uma orientação geral para os alunos, e nessa orientação geral ele vai explicar o que é investigação matemática, né? Focada na matemática. O que é investigar? Como se faz uma investigação? O que você tem que saber para que você consiga fazer uma investigação de qualidade, né? Depois que ele explicar isso, ele começa a fazer algumas orientações específicas da atividade que ele propôs. É importante a gente salientar aqui que não é bom ele direcionar a exploração dos alunos, que é uma das etapas da investigação, para deixar o pensamento mais livre para os alunos conseguirem compreender
os exercícios, eles mesmos interpretarem o que é o problema para tentarem tirar soluções daí, né? A segunda etapa, então, ela compõe a investigação, em que os alunos vão fazer essas diversas etapas de exploração, formulação de questões, conjecturas. Aí vão realizar testes acerca dessas conjecturas. Depois, se algum teste der problema, o que eles vão fazer? Vão reformular essas conjecturas, justificar as conjecturas e depois avaliar se o trabalho deles foi feito de forma satisfatória. Qual que é o papel do professor nessa investigação? Porque aqui nós estamos tentando não fazer uma aula expositiva, né? Uma aula mais de investigação, os alunos são pioneiros ali, eles que fazem a investigação. O professor só vai acompanhar os trabalhos e oferecer apoio quando for preciso, quando for necessário, né? Esse apoio o professor deve oferecer. A terceira etapa, que são as discussões, qual que é a função dos alunos? Comunicar os resultados que eles tiveram, compartilhar as estratégias e conclusões, e quais estratégias eles tomaram para tirar dessas conclusões, né? Sistematizar alguns princípios que eles tomaram como base para poder ter essas conclusões. E a função do professor é mediar essa discussão, estabelecer algumas questões, promover que os alunos se questionem ainda sobre essas conclusões. E aqui que é a parte que é a mais importante, mostrar alguns modelos de prova matemática. Como a gente falou lá no início, a maioria dos alunos, eles não se concentram na parte da argumentação, e nem dessa parte de provar as coisas matematicamente. Eles só, com algumas premissas que eles já tiveram, com alguns testes que eles fizeram, eles já concluem. Então, é a obrigação do professor apresentar, a gente tem que ter algum rigor matemático para a gente poder fazer essas conclusões. Pode passar. Então, quais são os cuidados na fase da investigação que o professor deve ter? Ele tem que tomar o maior tempo na parte de exploração, os alunos têm que tomar maior tempo explorando as questões, entendendo o que são essas questões. Ele também tem que intervir para redirecionar os alunos. Quando eles estiverem trilhando um caminho que não vai ser eficaz naquela exploração, na fase de testes, eles têm que se atentar porque os alunos tendem a aceitar uma conjectura depois de alguns exemplos, que é o que a gente já citou. Na fase de conclusões, fazer com que os alunos entendam que todas as conjecturas que eles elaboraram são apenas provisórias, são afirmativas provisórias, e que para a gente conseguir estabelecer uma equação corretamente, etc., a gente precisa de algumas outras coisas, que é justamente a justificativa dessas afirmações. E vai inserindo aos poucos as provas matemáticas. Aqui a gente queria fazer uma pergunta para vocês, se algum de vocês, ao tentarem elaborar uma investigação com os alunos, uma experiência que vocês já tiveram, se vocês tiveram que tomar algum outro cuidado em relação à investigação. Qual cuidado que foi esse? Alguém teve alguma experiência que queira comentar alguma coisa? De algum cuidado que teve que tomar mais? Opa, eu já tive uma experiência aí que eu nem sabia que era uma investigação, até eu descobri o que é uma investigação matemática. Mas sempre que eu ensino geometria para os meus alunos, quando a gente está aprendendo ainda sobre as figuras geométricas, eu gosto muito de trabalhar as figuras geométricas fazendo como se fosse uma investigação da parte deles. Então, eu vou sugerindo formas geométricas, vou sugerindo algumas coisas que a gente pode fazer com as formas, para a gente ir trabalhando coisas como ângulos, propriedades dessas formas. E com geometria, né, que é uma coisa que você tem que ter muito cuidado. Porque, por exemplo, sempre tem uma discussão, por exemplo, entre losango e quadrado. O quadrado é um retângulo, esse tipo de coisa que tem que ter um rigor matemático, igual vocês falaram aí. Então, seria mais associado ao rigor, né, que o aluno tem que ter um pouco mais em relação a isso, né? Sim. Essa justificativa, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essa investigação quando a gente trabalha com números racionais, que já foi discutido em outras aulas, né? Porque elas ficam um pouco complexas, assim. Eu lembro que, às vezes, algumas propostas geram confusão, assim, para os alunos, de algumas coisas, né? Quando o conceito não está muito bem assentado, de coisas lá para trás, né? Fica um pouco difícil de trabalhar certas coisas. Então, acho que um cuidado que ele tem que dar na investigação de algum tema
é que ele tem que entender se os alunos estão com o conceito ou os conceitos anteriores bem assentados, assim, porque senão pode gerar erros, né, na avaliação dos alunos. Eu também quero compartilhar uma experiência. Pode falar. Eu, quando eu trabalho com investigação, com futuros professores de matemática, eu sempre estou atenta a esse momento da formalização da justificativa, né? E aí eu percebo, às vezes já me encontrei em debates com os alunos, porque eles acham que já demonstraram formalmente com o argumento que eles apresentaram. E eu tento contra-argumentar, falando, ok, você está argumentando, mas esse não é o argumento formal. E aí a pessoa fica meio alterada. Mas, professora, você não está vendo que é assim, 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 sabe? Tenta argumentar por persuasão, ao invés de usar um argumento matemático formal. Então, eu percebo no próprio aluno da licenciatura, muitas vezes, essa não percepção de qual ponto do argumento ele se torna formal, porque o aluno está tentando me convencer no grito de que aquela afirmativa está correta e ele não apresenta uma demonstração formal. Às vezes é bem difícil convencer os meus alunos. Vai aí, Raimundo. Tomando esse comentário da professora, dos alunos que tentam convencer no grito, né? Batendo na mesa que a coisa está verdade. E também tem aquele outro caso, que é um pouco mais raro, do aluno que só convence o professor e não consegue convencer os colegas, né? Vocês vivenciaram isso, alguma circunstância? Nunca vivenciei assim, não, de ter convencido professor e os colegas não. Não, porque prova, geralmente, quando está ocorrendo... Eu entendi. Pode falar, Raimundo, depois eu falo. Não, quando está ocorrendo um processo lá, geralmente, às vezes, né, na minha história no ensino básico, tinha sempre aquele aluno com um grau mais elevado, né? E ele fornecia explicação e tal, aí chegava no professor, convencia o professor, mas a explicação era rejeitada, né? Algo que foge do escopo do aluno também, mesmo que seja verdade, não é aceito no processo, né? Porque, atendendo aquela definição de prova é aquilo que justifica, aquilo que convence, né? Eu queria até fazer um comentário sobre isso. Eu acho muito importante isso ser bem trabalhado, essa diferenciação mesmo de prova e demonstração. E como a gente tinha falado, né, a demonstração é um caso particular da prova, então a prova tem que convencer o grupo inteiro. Se você não coloca a sua demonstração numa linguagem acessível para aquela turma, você enquanto professor mesmo, por exemplo, eles não vão considerar isso uma prova, eles não vão aceitar essa explicação, eles não vão investigar, né? Eles vão entender aquilo, assim, vou dar um exemplo. Eu fazendo engenharia, primeiro semestre, tô lendo lá o livro de Gaal. Aí, tipo assim, o Reginaldo é extremamente rigoroso, né, matematicamente, então ele coloca tudo numa linguagem bem matemática. Eu, aluna de ensino superior, é esperado de mim que eu entenda aquilo, então eu vou entender. Mas se eu mostrar um livro de Gaal para uma pessoa do ensino médio que não tem aquele rigor ainda, para uma pessoa do ensino básico, ela não vai entender nada daquilo como prova. Ela vai pegar aquele livro e não vai estar no nível dela. Então, isso que o Raimundo trouxe faz muito sentido, porque às vezes a pessoa está lá no ensino médio, mas está aprendendo coisas de matéria mais avançada e quer trazer aquilo, um aluno mesmo, né, quer trazer aquilo como uma discussão para a sala de aula. E assim, nem sempre é produtivo, porque quem vai entender vai ser só aquele aluno que já está no nível para frente e o professor. E aí a turma não vai ganhar nada com isso, a turma vai ficar perdida. Então, acho que é bem importante na hora de conduzir a aula também, né? Saber identificar esse tipo de coisa, às vezes dar uma atenção particular para aquele aluno no final da aula, até para não desincentivar ele, mas também
ver o que é relevante para a discussão ser uma coisa que a turma inteira esteja participando, não seja uma coisa entre você e um aluno específico. Então, esse exemplo que Raimundo Isadora está explicando aí é uma situação de que existe por exemplo, uma prova formal matemática, aceita matematicamente, mas uma demonstração, né? Uma demonstração formal matemática, mas que não é uma prova, porque não convence a turma. Né? Porque a principal característica de prova é convencer aquela turma, né? E aí, se o professor apresenta uma demonstração formal que os alunos não entendem ou que eles não veem porquê daquilo, né? Aquele argumento do professor não está sendo uma prova, porque não convence. Exatamente. Exatamente. Acho que aí ainda prejudica, né, os alunos assim, no aprendizado, porque eles vão ficar um pouco confusos e vão falar, matemática ninguém entende isso aqui, vamos deixar para lá. Kelvin, pode falar. Eu achei muito interessante isso, porque, por exemplo, na minha experiência, às vezes no ensino médio, como, pelo menos eu acho que quem faz matemática, já tem uma facilidade maior com a matemática, não que matemática seja fácil, que eu não acho fácil, mas, às vezes, quando eu tinha alguma discussão em sala e a gente, por exemplo, eu dava uma justificativa e explicava o que eu tinha feito para chegar em algum resultado, as pessoas, às vezes, só aceitavam, não buscavam questionar e entender mesmo, porque falavam, ele entende. E, às vezes, nem estava certo, às vezes tinha um erro, e por eles não questionarem, só aceitarem, uma coisa que eu vi no artigo, que numa das situações, ela fala que, acho que o Eduardo convenceu por um outro jeito lá, por a fala dele ser mais impositiva, assim, mais certeira, com mais certeza. E foi o quê? Persuasão, não foi convencer mesmo, não usou argumentos lá, lógica. Ele meio que foi para o sentimento. Então, essa parte persuasiva, eu acho que às vezes atrapalha bastante quando as pessoas não sabem diferenciar também para perceber, tá, isso aqui eu não preciso concordar, ele mostrou que é isso. Isso aqui eu posso concordar ou discordar, porque isso é persuasão. Então, ter esse senso mais crítico, eu acho que às vezes falta nos alunos, eles só se convencem com alguém que eles acham mais esperto. Então, acho que isso é uma coisa que tem que tomar cuidado na fase de investigação, para também desmistificar isso de que um aluno ele sabe mais, então ele vai estar certo, sabe? E eu encerro aqui. Sinara, acho que é a próxima, né? Pode falar, Sinara. Acho que tá bom. Nossa, não tô te ouvindo. Oi. Agora tô. Ô, João, desliga seu microfone, que você está dando eco com a da Sinara, por favor. A Sinara liga o dela. Oi. Acho que o eco é da Sinara mesmo. É ela que está apresentando o slide? Porque se for, às vezes, na configuração de apresentação, ele pode estar compartilhando o áudio também. Estão me ouvindo? Agora sim. Agora eu tô ouvindo, só que agora eu não tô vendo o slide. Não tá vendo? Todo mundo tá vendo o slide? Não, não vendo também não. Não. Mas fala, Sinara, você queria falar e depois você coloca o slide. Eu ia fazer uma observação sobre o que você falou sobre a demonstração, muitas vezes não convencer o aluno. Isso ocorre muitas vezes pela relação professor-aluno que nós temos, né?
é uma relação geralmente vertical que não gera discussões em sala, não abre espaço para isso, e aí acaba gerando assim, um desconforto do erro, né? De perguntar, de questionar, o fato de não entender. Era isso. Acho que a Isadora é a última, né? Vai ser só um último comentário bem rapidinho, tem até relação com isso que a Sinara falou, que é o seguinte, quando você... Calma, gente, perdi o fio da meada que minha voz tá dando eco. Acho que o microfone de alguém tá ligado. Pronto, melhorou. Mas é que quando você faz algumas atividades, que eu estou contando a minha experiência como aluna, de tipo assim, o professor às vezes dá algumas afirmações que são falsas, sabe? Para o aluno ir lá e perceber que tá falso e conseguir, tipo assim, argumentar para ver que o ponto de vista dele é válido. São umas atividades que eu fiz como aluna que, tipo, me ajudaram muito nessa questão de investigação. Aí era só isso mesmo. A última coisa que eu vou falar, para a gente já passar para frente, porque senão o tempo vai ficar curto, é que o professor também tem que tomar cuidado para ver se um aluno não teve um raciocínio muito diferente do professor e mesmo assim conseguiu provar, né, ou argumentar. Porque eu lembro uma vez, eu como aluno lá no ensino fundamental, eu fiz uma prova de geometria e o professor me deu errado, só que eu tinha certeza que estava correto. E aí, para convencer ele do método que eu tinha feito estava correto, foi uma luta, mas aí depois ele entendeu. Então, acho que a gente, como professor, a gente tem que ter uma posição não de ser superior aos alunos, mas uma posição de eu tenho conhecimento, mas eu também posso aceitar as coisas dos alunos, né? Eu não posso ficar num nível muito superior assim. Andressa. Tá dando para me ouvir agora? Tá sim. Ah, que bom. Só falando rapidinho para não estender, igual você falou, mas essa fala sua me lembrou um pedaço do artigo, de outro artigo que a gente leu, que estava falando do disfenóide. Eu não sei se vocês lembram, que um aluno perguntou, eu não lembro exatamente o que ele perguntou, mas aí fez a professora questionar, que foi uma coisa que ela nunca tinha pensado antes, e que a postura dela foi justamente de pesquisar e até falar com o outro professor para eles procurarem saber sobre aquilo, sabe? Então, também estar preparado para o impreparável, digamos assim, sabe? Então, ter essa consciência de que um aluno pode ter um pensamento que você nunca pensou e mesmo assim você saber conduzir a aula com essa divergência e ainda aproveitar ela, né? Valorizar ela. Sim, isso mesmo. Pode passar, próximo. Então, a gente falou um pouco da metodologia da pesquisa que ela utilizou, né? Foi uma pesquisa qualitativa realizada em 3 turmas do nono ano. Ela teve uma coleta de 2 meses, com gravações, notas em caderno e relatórios dos alunos. A apresentação para a turma, ela apresentou, né, para a turma o que é uma hipótese, o que é teste de uma hipótese, como que realiza a hipótese e o teste. Depois analisou os dados de forma indutiva e depois apresentou os dados de forma descritiva. Agora nós vamos focar em alguns exemplos que ela deu e vamos tentar utilizar a estrutura de Turing para poder articular, né, como é que é o raciocínio dos alunos e ver que os alunos argumentam sim, matematicamente falando, independente de ser escola pública, particular e etc. Eles podem sim argumentar se o professor fornecer as ferramentas para os alunos, né? Então, qual era a atividade proposta? Primeiro, que foi o motivo da discordância entre a Luísa e a Tatiana, era a obtenção de uma fórmula que permita o cálculo do comprimento da circunferência. O que a Tatiana falou? Que o valor do comprimento é 2 vezes o raio. Já a Luísa falou que não. Ela falou que o valor do comprimento, do diâmetro, que é 2 vezes o raio. Multiplicou o raio por 2, que deu o mesmo resultado que o diâmetro. Como o raio tem que ser menor que o diâmetro, multiplica o diâmetro por 2 também. Então, agora nós vamos avaliar isso com base na estrutura lá de Turing. Pode passar. Como é que é feita a estrutura de Turing, né? O dado D,
Qual que foi o dado que a Luísa tinha? Que multiplicou o raio por 2 e que deu o resultado do diâmetro, né? Qual que foi a conclusão que ela tirou? O comprimento não é o dobro do raio. E quais foram as garantias que ela teve? Qual que foi a garantia que ela teve de que essa conclusão está certa? Como o raio tem que ser menor que o diâmetro. Então, essa foi uma garantia. E qual que foi o apoio que ela teve? Qual que foi a base que ela teve? O valor do diâmetro, que é 2 vezes o raio. Então, esse raciocínio aqui, que pode ser aplicado a qualquer argumentação, ele foi utilizado para mostrar que uma aluna se utilizou de um argumento para poder tirar uma conclusão correta em relação ao comprimento do círculo. Pode passar. Agora nós vamos falar qual foi outra ideia que ela teve, né? Continuando essa discordância entre a Luísa e a Tatiana. Elas estavam tentando estabelecer, então, a relação entre o diâmetro e o comprimento. Então, elas fizeram essa tabela, em que a última coluna é o valor do comprimento sobre o valor do diâmetro, né? Com essa tabela, o que ela avaliou? Pode passar. Ela tinha um dado, né? O valor do comprimento é maior que o valor do diâmetro. Bom, se o valor do comprimento é maior do diâmetro, o que ela pode concluir? Que o comprimento não poderia ser igual a 2 vezes o raio. Por quê? Se o diâmetro é 2 vezes o raio e o comprimento é maior que o diâmetro, então o comprimento não pode ser igual a 2 vezes o raio, certo? E aí, ela usou essa argumentação de que o diâmetro é 2 vezes o raio e o comprimento é maior que o diâmetro para garantir a conclusão que ela tirou. Novamente, aqui, a gente vê que a Luísa teve uma argumentação matemática. Pode passar. E agora, se essa hipótese que a Tatiana tinha elaborado está errada, as duas vão ter que agora elaborar outra hipótese, que é justamente o raciocínio da argumentação, da investigação, né? Elaborar a hipótese, tentar provar, se deu certo, ir para a próxima etapa, se não deu certo, refutar. Então, o que a Tatiana pensou? Falou, vamos tentar fazer com que o comprimento seja o diâmetro vezes o diâmetro. E aí, com a primeira operação, deu certo. Com o primeiro resultado da tabela, deu certo. Deu um valor aproximado. Aí a Luísa foi tentar fazer na segunda, com o segundo resultado da tabela, o segundo valor. E aí deu um resultado muito maior, que era o dobro mais alguma coisinha. Então, elas chegaram à conclusão de que não pode ser essa lei que rege o comprimento e o diâmetro. Não é essa lei que relaciona essas duas coisas. Aqui, elas usaram o argumento refutatório, em que elas pegaram um contra-exemplo para provar que aquela conclusão que a Tatiana tinha feito estava incorreta, né? Então, elas formularam outra hipótese. Próximo. Qual que era a outra hipótese? A Tatiana falou que o comprimento é 2 vezes o diâmetro. Já a Luísa falou que o comprimento é 3 vezes o diâmetro. E aí, o que elas fizeram? Elas usaram o mesmo raciocínio refutatório. Vamos tentar, com os dados que a gente tem na tabela, e vamos conferir. Então, o que elas concluíram depois de testar esses valores? Elas concluíram que chegamos à conclusão que o valor do diâmetro multiplicado por 3 chega mais perto do valor do comprimento. Só que aqui é importante a gente notar o seguinte, que o problema, ele só deu 3 opções de medida, né? Ele deu 3 medidas para os alunos. Se a gente falou lá atrás que, para um número restrito de casos, a gente pode ser que está formulando uma conclusão errada, como que a gente vai fazer? É aí que tem que entrar o professor. O professor tem que agora, com essa hipótese e essa conclusão que elas fizeram, tem que tentar justificar isso de forma matemática. Agora, o que a gente pensou para esse caso foi que a gente tem um certo problema aí, né? Porque o comprimento pode não ser um número racional, né? Pode ser um número irracional, e é a maioria das vezes um número irracional. E aí, o que vai acontecer nesse caso aqui? Será que essa atividade proposta é muito boa ou ela tem alguma falha? Como que o professor lidaria com isso? Alguém tem uma observação em relação a isso? A gente já discutiu isso em algumas outras aulas de números racionais, né? Mas essa de investigação, a gente só está querendo frisar alguma coisa. Alguém tem uma ideia de como que a gente consegue contornar essa situação? Ótima questão, João. Quero também ouvir a turma. Pode ir lá, Isadora. Isadora que foi primeiro, né? Isadora.
Não, eu acho que, assim, nesse caso específico, né, elas terem chegado no 3 vezes D já é uma coisa muito boa, né, que elas estão cada vez aproximando mais do que é mais certo. Então, às vezes, isso pode ajudar muito na hora de introduzir esse conceito do pi, né, introduzir esse conceito do número irracional. Por quê? As pessoas não descobriram os números irracionais do nada, né? Tipo, a gente já estudou que os métodos, eles vão de formas mais intuitivas até chegar num nível mais complexo. Então, acho que, assim, o caminho é esse mesmo, é você tentar ir aproximando cada vez mais de um valor que vai dar o comprimento exato. E aí, assim, elas estão tentando fazer isso, né? Elas começaram com 2, aí depois elas foram para 3, tipo, elas tentaram até usar outras formas, né? Mas aí eu acho que o caminho é esse mesmo. Tipo, aí depois você tenta com 3,1, depois você tenta com 3,2, até chegar, tipo assim, num ponto que você consiga introduzir esse conceito. Então, às vezes, é até uma ferramenta, né? Para as pessoas conseguirem compreender mais essa questão de, tipo assim, beleza que o valor ele é bem abstrato, porque ele não termina. Mas você saiba que começou tentando aproximar, entendeu? Então, já é uma forma deles, assim, se sentirem mais à vontade com o conceito. Pelo menos eu percebi dessa forma. Não sei se faz sentido para vocês. Acho que alguém tinha levantado a mão. Existiu? Eu acho que é um caminho interessante, né, para se trabalhar com números racionais, mas acho que nessa atividade em questão aqui cabe um cuidado em específico, né, porque pode ser que gere alguma dúvida e que pode ser um mistério ainda para os alunos. Então, é só importante ter um cuidado do professor, né, a tratar essa questão e explicar que aquelas 3 coisas da tabela não são suficientes